A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 3 da nossa revista Betel Dominical, O Único Deus Transcendente e Eterno. Nosso comentarista, como nós já falamos e repetimos todas as vezes, é o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, no Tocantins. O texto de referência que o comentarista utilizou está no livro de Atos, capítulo 17, versos 23 a 25. Lembrando, meus amados amigos e irmãos, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula, que você vai pesquisar, vai buscar mais informações, vai melhorar, é apenas uma base. Meu trabalho, e eu me esforço apenas com muito carinho, dar a você essa base, essa pequena base, né? Então, esse plano a gente vai deixar aqui disponível, aqui embaixo, logo na descrição do vídeo. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de acionar lá o sininho. Você fazendo isso, o próprio YouTube te manda a notificação sempre que um novo vídeo for postado, ok? Curta, compartilhe, comente, é muito importante para nós e para o nosso canal. Queridos professores, considerando o assunto do trimestre, a apologética cristã, eu tive uma ideia e eu vou dar aqui a você uma dica. Pergunte aos alunos se eles conhecem os fundamentos bíblicos que ancoram a nossa fé e norteiam nossa instituição. As 15 verdades bíblicas que compõem o credo da CONAMAD. O conhecido nós cremos. Independente da resposta que os alunos lhe der, traga este assunto para estudo na sala de aula. É um tempo muito oportuno este, porque este foi o dia que nos fez o Senhor. Você, professor, é o instrumento de Deus para isso, ok? Para lhe ajudar, eu vou deixar também aqui no plano de aula a indicação da fonte onde você poderá encontrar as 15 verdades bíblicas para você trazer para estudo na sala, ok? Então vamos agora ao foco na lição. Você já ouviu falar sobre argumento cosmológico? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas graças a Deus, através da maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, chegou a minha vez. O pastor Joabes ensina que na apologética são considerados vários argumentos em relação à existência de Deus. Um desses argumentos é o cosmológico. E ele começa a presente lição com esta pergunta, que está lá no ponto 1. A matéria e a mente são eternas? Ele mesmo responde. Vamos à resposta que ele nos oferece. O conceito do eterno é uma necessidade da razão. Assim, os homens podem escolher entre várias teorias a respeito do eterno, porém, não lhes é possível colocar de lado o conceito da eternidade. E o comentarista continua. No ponto 1.1, no universo, todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. O que diz a ciência? A ciência afirma que houve um período em que a Terra, o mar e a atmosfera, misturados entre si, formavam uma massa nebulosa. Afirma também que houve um tempo em que o planeta Terra não tinha existência própria e o Sol e as estrelas ainda não estavam divididos em sistema. Alistair McGrath, que é um teólogo cristão, apologista, professor de teologia, religião e cultura, escrevendo sobre as origens do universo, pontuou que a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. E é exatamente o que a Bíblia diz. Olha só a palavra de Deus em Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no 1.2, um comentarista continua dizendo que toda matéria encontrada na Terra mantém suas propriedades moleculares e continua: a afinidade que há entre cada molécula e todas as outras de sua espécie lhe imprime um caráter de um artigo manufaturado, ou seja, feito manualmente, e exclui a ideia de que ela é eterna e de que tem existência própria. E o que a Bíblia diz, hein? Vamos lá no texto sagrado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. João 1:1-5. No 1.3, continua nosso comentarista: se todas as coisas tiveram um princípio, houve um Criador chamado Deus. Olha que interessante. Tudo que é conhecido pela ciência teve um começo ou uma evolução conforme ela admite. Portanto, há um Deus que existe por si mesmo e eterno, que criou todas as coisas. Vamos para a Bíblia? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Ponto 2. Existe infinita regressão de causas? Responde o comentarista. O argumento cosmológico, que é o argumento pela causa de Tomás de Aquino, diz de forma simplista que tudo que veio a existir possui uma causa. Então, como o universo veio a existir, é porque não existia antes. Logo, ele possui uma causa. Olha só uma dica. Sobre o filósofo Tomás Aquino, professor, eu deixo aqui uma dica para sua pesquisa. A Suma Teológica 5 Vias é possivelmente a obra mais famosa de sua autoria. Sobre isso, e por isso é que ela é a mais estudada, ok? Se você puder, pesquise esse ponto. No 2.1, continua o nosso comentarista. Se existe uma causa, tem que haver obrigatoriamente um causador. Uma causa não pode causar a si mesma. O inexistente não pode passar a existir por si só. Tudo que é causado, portanto, é causado por alguma outra coisa. E aí eu vou lhe dizer uma palavra aí, uma frase extraordinária. Só um Deus poderoso seria capaz de ser a causa primária da existência de tudo. Trabalhe isso na sala de aula, embora pareça ser uma lição um pouco difícil de compreensão, mas não é. Esta lição é extraordinária e nós temos essa oportunidade de trabalhar este ponto na nossa sala de aula. Será um sucesso, acredite nisso. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. No 2.2, um efeito nunca pode conter um elemento superior à causa. Vamos estudar esse subtópico. Uma coisa não pode mover-se a si própria. É preciso uma força ou um agente externo. No caso dos veículos, por exemplo, o combustível, que é o elemento externo, faz a combustão no motor e esse, por sua vez, movimenta o carro. Como em uma engrenagem, onde a peça dentada que move a peça seguinte tem que ter mais força do que a peça movida, ou seja, a força deve ser maior à medida que se faz a volta das peças da engrenagem. Olha o texto da palavra de Deus em Atos 17:28. Porque nele vivemos e nos movemos
e existimos. 2.3. Quem é o causador de todas as causas? Nada do que existe hoje existiria, visto que do nada, nada surge. No entanto, um mundo surgiu, apareceu, existe. Algumas perguntas. Surgiu por quê? Surgiu por quem? Com qual o propósito? Ao invés de evoluir, está deteriorando? Acabando? Só há uma resposta. Há um Deus todo-poderoso, criador e causador de todas as coisas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Isaías 40, 28 e 29. Ponto 3. Existe uma grande primeira causa? Pergunta o comentarista e ele mesmo responde. A convicção de uma grande e primeira causa, digna de ser chamada de Deus e adorada como tal, é a explicação mais racional. No 3.1 prossegue ele. Primeira causa deve ser viva e inteligente. E aí ele nos dá a seguinte informação. Os fatos comprovam que a espécie humana é a expressão visível de um ser inteligente, dotado de razão, moral e sentimentos, que não pode ter vindo de matérias inferiores, pois elas, as matérias inferiores, não possuem estas qualificações. Vamos para a Bíblia? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. No 3.2, a primeira causa deve ser livre. A primeira causa, na verdade, deve estar em todo o universo, porém, ao mesmo tempo, deve encontrar-se fora do universo. Aqui me chama a atenção, meus amigos, quando de um redemoinho, Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Olha que texto fantástico. Deus conversando com Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Isso Deus perguntando a Jó, lá em Jó 38, 4 a 7. Mais um texto. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7:49. Mais um texto. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou as medidas do céu sobre os palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os outeiros, ou seja, os montes, em balanças. Isaías 42, 12. Meu Deus, quem é esse que pesou todos os montes em balança? A palavra de Deus diz, esse Deus Todo-Poderoso que nós estamos defendendo nesse trimestre, dentro do estudo Apologia Cristã. Esse Deus, meus queridos amigos, irmãos, professores, a Bíblia informa que ele pesou os montes em balança. Olha que extraordinário. Medir, no palmo da mão, que Deus extraordinário. Olha outro texto, Salmo 147:4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos nomes. Você sabia que as estrelas têm nomes? Pois é. E agora eu vou te deixar aqui mais uma dica.
Enriqueça este ponto com mais uma informação aos alunos. Faça um estudo sobre as galáxias. Eu te garanto, meu amigo professor, vai ser tremendo. Vai ser tremenda a sua aula. Vai ser tremendo, pode acreditar nisso. E no 3.3, o comentarista continua: a primeira causa deve ser perfeita. O caráter de Deus expresso na Bíblia mostra atributos de um ser perfeito. E agora nós vamos trazer aqui alguns atributos que eu vou falar muito rapidamente e vou deixar aqui as referências bíblicas para você acompanhar. Vamos lá então. Sem começo ou fim, imutável, não mente, não se contradiz, não peca, não falha, é justo, é imparcial, é puro, é santo, é correto, é ético, é perfeito em tudo, é fiel, é bom, é soberano, o Criador de tudo, e a sua palavra é eterna. Estas qualidades, meus amigos, não são encontradas em nenhum outro ser. Os deuses de outras religiões cuja doutrina é conhecida não possuem tais qualidades. Oh, meus amigos, concluindo esta lição maravilhosa, diz o nécio em seu coração: não há Deus. Salmos 14:1. A expressão nécio não limita a aplicação do verso apenas ao ateu, literalmente, mas também àqueles que vivem como se Deus não existisse, que resolveram desconsiderar a realidade de Deus e seu governo. Que a presente lição nos capacite a responder aos que nos pedem a razão da esperança que há. 1 Pedro 3,15. Que há onde? Que há em nós, como também despertar-nos para um relacionamento com Deus contínuo, poderoso e progressivo. Chegamos ao final desta aula maravilhosa. Querendo Deus, na próxima semana estarei de volta aqui nos estúdios do Foco na Lição para o estudo da lição número 4 da nossa revista Betel Dominical. Deus é Criador e se relaciona. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.